Olá, ouvintes da Rádio Liberdade. Há alguns programas atrás, eu já havia comentado sobre o tema estética e as relações com os padrões exigidos pela sociedade narcísica atual. Mas senti a necessidade de falar sobre um outro assunto muito importante que também está vinculado a esta área e que frequentemente está na boca do povo. Portanto, hoje falarei sobre a compulsão alimentar e a dificuldade em emagrecer. Muitas pessoas vivem se queixando sobre sua dificuldade em emagrecer, em controlar a gula e a alimentação, sobre a sua briga constante com o espelho e com a autoestima. Há quem diga que não existe nenhuma mulher que esteja completamente satisfeita com a sua aparência, com o seu corpo. Mas a verdade é que hoje, a grande maioria das pessoas, tanto mulheres quanto homens, sejam adultos, idosos e até adolescentes, vivem insatisfeitos com a sua autoimagem. Alguns se acham magro demais, outros gordos demais, há quem se queixe da pele flácida ou envelhecida, das rugas, celulites e gorduras localizadas. Queixas é o que não falta. Contudo, felizmente, nem todas essas pessoas caem em sofrimento por esses motivos e acabam buscando métodos e profissionais que auxiliem na resolução desses pequenos, mas desconfortáveis problemas e muitas vezes conseguindo alcançar os resultados desejados. No entanto, há uma grande quantidade de pessoas que sofrem muito com essas dificuldades e não encontram forças para alcançar sozinhos os objetivos almejados. Essas pessoas geralmente acabam se frustrando, desanimando ainda mais, o que acaba gerando mais problemas e sofrimento, desencadeando diversos sintomas e doenças como baixa autoestima, depressão, ansiedade, diversos transtornos, como por exemplo o transtorno da compulsão alimentar periódica, que trata-se de uma síndrome caracterizada por uma grande ingestão de alimento em tempo delimitado, período de 2 horas, acompanhada por perda de controle sobre o que ou o quanto se come. Você provavelmente deve conhecer alguém que sofre muito por não conseguir emagrecer. No entanto, essa pessoa vive comendo compulsivamente. Muitos devem julgá-la, dizendo que ela é gulosa ou preguiçosa. Contudo, esta pessoa pode ser portadora do transtorno compulsivo alimentar. A compulsão, neste caso, é caracterizada não pela gula, mas pela relação do sujeito com o que come e com as suas emoções. Para cada pessoa, esse problema pode surgir de uma forma, mas na maioria das vezes, as problemáticas estão relacionadas à autoimagem, autoestima, ou seja, a conflitos internos emocionais e afetivos do portador. As diversas situações e emoções vivenciadas ao longo da vida podem ter deixado marcas neste indivíduo e, com o tempo, foram desencadeando esses conflitos internos, os quais o sujeito tem dificuldade em solucionar. Na maioria das vezes, isso tudo acaba gerando muita ansiedade e angústia, levando o indivíduo a comer compulsivamente na busca de aliviar essa sensação desconfortante. E a partir disso, então, vem a sensação de culpa, o nojo de si próprio, a depressão, vergonha, isolamento social, mal-estar físico devido à grande quantidade de alimentos ingeridos e principalmente sofrimento psicológico devido à depreciação da autoimagem. Sendo assim, não há dúvidas de que acaba ocorrendo um comprometimento da vida social deste indivíduo sofredor. A baixa autoestima e a sua não aceitação podem interferir nas relações de trabalho, com os amigos, com os familiares e cônjuges, os quais muitas vezes não os compreendem e acabam julgando-os. Mas em que momento é necessário pedir ajuda a um profissional e como deve se dar o seu tratamento? A partir do momento em que se percebe que a comida não é apenas um meio de se alimentar e sentir prazer. Ao contrário, é algo do qual o sujeito se torna dependente e que recorre toda vez que se sente triste ou angustiado, sentindo a necessidade de comer compulsivamente para curar momentaneamente essas sensações. Para um tratamento eficaz, sugere-se o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, psiquiatras, nutricionistas e educadores físicos. Hoje em dia, também é sugerido os trabalhos oferecidos pelas clínicas de estética, os quais têm contribuído também para a melhora da autoestima. E, é claro, o acompanhamento do psicólogo, que, como vimos, é um profissional indispensável ao tratamento desse transtorno. Hoje falamos apenas do transtorno compulsivo alimentar. Contudo, existem muitos outros transtornos e doenças que podem estar relacionados ao sofrimento das pessoas que vivem constantemente insatisfeitas com a sua autoimagem e que, portanto, merecem atenção, diagnóstico e tratamento. Se você ficou com dúvidas ou deseja saber mais sobre este ou outros assuntos que estejam vinculados à psicologia, entre em contato com a psicóloga Luísa Rockgeller através do fone e WhatsApp 5496215152 ou pelo e-mail luisagellerpsicóloga@gmail.com. Agende um horário sem compromisso.
através do mesmo fone ou no endereço Avenida Miguel Socol, 2797, esquina com a Rua Castelo Branco, sala 401. Envie também sua opinião sobre os temas que estão sendo abordados neste programa e sugestões para os próximos assuntos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.